Fala, hypados, aqui é o Tyson Valadares. E aqui é o Fernando Lobo. E é Hora do Hype, o seu podcast sobre cultura geek, cultura nerd, filmes, séries, enfim, todo esse universo que amamos, em formato EAD. E hoje estamos aqui para falar, quem sabe, do melhor filme de terror do ano. Para não dizer um dos melhores filmes em geral do ano, né, Fernando? Exatamente, um filme que foi feito por um youtuber, né? Olha aí, os youtubers dominando aí as bilheterias esse ano. Acho que é Backrooms também. Acho que também é, né? Isso, Backrooms, ele veio ali, né, de um diretor que fazia uns curtas-metragens, né, no YouTube, também nessa temática, né, das Backrooms. Mas eu não gostei tanto do filme Backrooms, cara. Eu acho que a galera que conhece a lore, né, que acompanhou todos os curtas lá, pode ter gostado um pouco mais, assim. Eu acho que ele, como um filme fechado, eu não gostei muito, não. Confesso que não é um filme ruim, mas longe de ser essa excelência que é esse filme que a gente vai falar agora, que nós estamos falando do filme Obsessão, né, de Curry Barker, né, a direção de Curry Barker, que veio como um filme de baixo orçamento, sem falar muita coisa, sem esperar muita coisa. Eu acho que a gente sequer falou desse filme naquele vídeo que a gente fez de filmes de 2026. Não, tava totalmente fora do radar, né? Exatamente, um filme totalmente fora do radar, que custou aí a sua produção $750 mil, né, gente? É um filme aí que não chegou nem a casa do $1 milhão para ser feito. E tá explodiu nas bilheterias e também no boca a boca, já se tornou um grande filme, assim como A Hora do Mal, aconteceu com A Hora do Mal no ano passado, né? Tá acontecendo com Obsessão esse ano, e ele tá caminhando sim para ser o melhor terror de 2026. Um terror que não precisou ali de monstro, de nada, né, Fernando? Exatamente, só para completar a informação aí, quase 500 milhões de bilheteria. Um filme que custou 750 mil. Imagine o lucro, né? Nossa, imagine vendo a conta lá. É muita coisa, cara. É muita coisa. Muita coisa. Eu gosto, eu particularmente, assim, eu gosto desses filmes novos que têm saído, né? A gente fez um episódio muito legal aí da nova leva de filmes de terror. A gente falou de A Hora do Mal, a gente falou de Fale Comigo, né? Se eu não me engano. Faça Ela Voltar também. Nossa, muitos filmes bons saíram aí nesses últimos anos. E assim, filme de terror, ele tem que ter o jumpscare, tem que ter os elementos de filme de terror. Só que assim, quando tem aquele que a mais, aquela história original, sabe? Que te prende ali, Obsessão tem tudo isso. E é isso que você falou, cara, né? O jumpscare, ele é um elemento do filme de terror, mas o filme que se baseia só em jumpscare, né? Vamos pegar alguns filmes ali do universo de Invocação do Mal, né? Que fica só... Exato, fica só nessa coisa de te assustar o tempo todo. O pessoal já tá percebendo que o terror moderno, ele não se sustenta só com o jumpscare, né? Então, realmente essa questão da história boa e também do terror psicológico, aquela coisa do começo ao fim, você se sentir incomodado, do tipo, tem alguma coisa errada nesse filme, parece que tem uma coisa errada com as pessoas do filme, com o lugar onde as pessoas estão. Então, esse incômodo, essa pedrinha no sapato, essa etiqueta que fica pegando na roupa, sabe? Aquela coisa estranha durante o filme. Incomodado, né? É o que... Exato. Muito parecido também com It Follows, também, que aqui no Brasil veio como... Corrente do Mal. Era o nome mesmo? Corrente do Mal, exatamente. Daquela coisa de ficar aquela perseguição, aquela coisa estranha que... Parece que tudo é errado, tudo é distorcido, enfim. É o terror que incomoda, né, cara? E Obsessão assim, veio com uma história simples, né? Assim, os filmes, quando você está assistindo um filme convencional de terror, você até chega a adivinhar a hora do jumpscare. Já esses filmes não, você fica totalmente tenso o tempo todo, porque você não... acontecem coisas que você não tá esperando, entendeu?
Isso, exato. E o Obsessão, cara, ele tem um roteiro que ele vai escalando, né, cara? Ele vai escalando até chegar no absurdo, assim. No absurdo. E a hora que acontece o negócio mais absurdo no filme, assim, surreal mesmo, que não é nem de terror, você já tá numa escala de que tudo bem, cara. Tua suspensão de descrença tá legal, entendeu? A gente Uhum. já vai chegar nesse momento. Mas acontece um negócio lá no final que, tipo, pô, né? O negócio cai do céu lá e assim. Mas você já tá A na gente tá suspensão de aceitando porque descrença, exato, já e o foi filme tá. proposto isso e você já entendeu, né? Exatamente. E o filme tá numa subida, tá uma ladeira assim de crescimento, cara, que realmente você, cara, pô, aceito tudo nesse momento ali, nessa parte final do filme. E assim, Obsessão, ele é legal exatamente por isso, cara. Porque ele começa como uma história simples, com uma, né, uma paixonite ali dentro de um grupo de amigos, né? A gente é apresentado ali. Primeira cena do filme é no caso, o Bear, né? O Bear, Bear, que é, uhum. é isso, representado pelo Michael Johnston. Ele tá ali tentando ensaiar, né, como vai se revelar, como vai se declarar, né, declarar apaixonado pela Nick, a personagem interpretada pela Indy Navarrete. Essa mulher aí, anotem o nome dela, viu, cara? Que atriz, não, Fernando? Sim, ela vai estar aparecendo bastante aí, viu? Cara, as cenas dela, assim, são muito, muito boas, né? Tipo, tem a questão do terror, mas a atuação conta muito, né, pro filme. E como o Tyson disse, o começo do filme é ali o Bear simulando ali, né, como chegar na Nick, com a ajuda do Uhum. seu amigo ali, né, o Ian. Cara, isso eu ganhei na hora, assim. Só das coisas Você que ele ganhou? falava, eu pensei, falei, esse cara tá muito estranho, esse amigo dele aí tá com malandragem. Eu não ganhei, cara, mas depois eu fiquei, puta, que filho da puta, né, cara? Não, Porque ele, a todo momento, ele ficava atrapalhando o Bear, cara, se você Uhum, reparar. sim, sim. No E, começo ali, o Bear tentando, ele falou, não, isso aí vai ficar horrível, chama ela de Skizzy né? aí que eu fiquei, mas por que ele vai falar isso pra ela? Tipo, É, eu fiquei pensando nisso, sabe? Não é que eu matei de primeira, assim, que ele tinha uma coisa, mas eu achei que ele aham. poderia também gostar da menina, entendeu? Não que eles tinham já Ah, uma coisa entendi. sólida ali, né, entre os dois. Na verdade, não sólida não, né? Eles tinham um casinho ali. E Sim. daí, o Bear chega em casa e Uhum. encontra o gatinho dele morto, né? A gatinha dele, não sei. Isso, encontra a gatinha dele morta, né? Parece que o filme dá a entender também que a avó dele faleceu Acho que recentemente, não isso foi? é Alguma coisa mãe assim? dele, mãe ou vó, né? Não sei, alguém ali. É, né? Tem um tempo já que eu assisti, acho que já tem um mês mais ou menos que eu assisti Obsessão, então Que o nome ali pode ser de dos alguma coisa. remédios que o gatinho tomou ali tem o nome, Isso, acho que não sei se da mãe ou da avó dele. isso, uma coisa assim. Então, assim, a gente vê que ele é um cara complicado também. Eu acho que alguns daqueles remédios também é pra ele, né? De algum tratamento que ele faz, alguma coisa assim. Você vê que ele é um cara, assim, introvertido, um cara mais quietão, e que tem essa paixão pela Nick. E ali, no rolê deles ali, ele consegue levá-la embora pra casa. Não, minto. Antes disso, ela comenta com ele que perdeu o colar, né? Um colar com uma pedra esotérica, né? Alguma coisa assim. Sim. E ele vai até a loja lá de produtos esotéricos, né? Vamos dizer, essas lojas que tem cristais, chás, essas coisas, né? Ele vai para essa loja e a busca desse colar. Artefatos Isso, místicos, né? isso, perfeito, perfeito. E lá ele encontra o salgueiro do diabo, né? Que seria um graveto, né? Que você quebra e ele atende o seu desejo. Só que assim, cara, no começo você pensa, poxa, será que não é igual um biscoitinho da sorte que vem ali no restaurante japonês, né? Uma coisa só Uhum, pra te dar aquela coragem, né? Você não sim. imaginava, porque eu realmente não tinha lido nada sobre o filme. Eu não Eu também sabia, não sabia. eu não tinha lido nada sobre o filme, eu não sabia que aquilo iria fazer efeito de fato, né? Eu achei que poderia ser algo mais pé no chão, vamos dizer assim, mas que bom que não foi, cara, que bom que não foi. E é muito Então legal daí que a atendente, quando vende pra ele, fala: Ó, o pessoal tá comprando aí, mas tá tendo muita reclamação. Daí você pensa, né? Será exato, que é porque funciona? Ele pergunta, ele chega a por perguntar, que né? não?
Se eu não Eu me acho que engano, ele pergunta, né? se eu não me engano, acho que ele chega a perguntar e ela confirma que funciona. Se eu não me engano, isso Isso. acontece. Só que ele ia dar de presente pra ela o graveto, né? A Isso. ideia dela é o salgueiro, né? A ideia dele era dar de presente pra ela. E daí tem um rolê ali, né? Com eles e ele leva ela embora, né? Isso, eles fazem ali, eles vão tipo num karaokê, não sei, ali numa É. competição ali num bar. Ele acaba levando ela embora, né? E cara, essa parte que ele tá levando ela embora, você já sabe, né, do interesse amoroso dele com ela, pra ela, né? Uhum. Só que você tem essa dúvida se ela também gosta dele ou não. Eu acho E que esse é a grande ponta solta que o filme deixou, mas não sem querer, assim, eles quiseram para que a gente interpretasse. Será que ela gostava dele? Porque ela começa a falar assim: eu quando eu gosto de alguém, eu não demonstro. A pessoa que eu gosto é a última a saber que eu gosto dela, né? E daí ela chega a perguntar para ele, né? sim, você viu que o diretor falou como ele fez essa cena no carro? Não, não. Eles filmaram, tipo, algumas vezes e ele dava Aham. instrução pra ela. Dá a entender que você gosta dele. Tipo, foi filmado uma vez, beleza. Aí Entendi. filma de novo. Agora você não dá a entender. Filmou de novo. Aí ele ficava mesclando. Ele colocou no filme, na edição, ele colocou. E se você assistir de novo, Trechos. trechos, então você fica pensando. Porque você fica todo momento pensando, será que ela gosta dele? Acho que não gosta. Depois, na outra cena, você fala, acho que ela gosta, sim, cara. E isso tudo ali naquele caminho do carro, né? Do bar até a casa. Isso foi uma sacada Isso. muito, muito genial, né? Não, daí ela ainda chega a olhar pra ele e fala assim: viu, você tem alguma coisa a dizer pra mim? Vai dizer que você gosta de mim. Ela fala assim. Não, ele é o bom da mole. Cara, pois é, daí você fica naquela dúvida, né? Será que se ele se revelasse pra ela, ela ia também dizer que gostava dele ou ela ia simplesmente falar: cara, não tem chance, eu tô ficando com teu amigo, né? Já ia revelar, né? Eu gosto do fulano, eu tô ficando com ele e tal, e de repente a história iria para outro lado, né? Então é legal a gente ficar com essa dúvida, né? Será que ela gostava dele mesmo e era só ele alimentar um pouco mais aquele sentimento para realmente ter algo mais forte entre eles? Ou se ela realmente ia dar um pé na bunda nele ali, né? Então, eu acho que se ele tivesse coragem de falar e que ela contasse do amigo e tal, eu acredito que ele não quebraria o Salgueiro. Eu acho que ele não faria isso. Eu também acho que não, cara. Quer dizer, né? Depois, porque você começa o filme achando que ele é uma pessoa, embora tenha Sim. problemas, seja Ele é um bunda introvertido, mole, né? um bunda mole, mas você imagina que ele é uma pessoa boa. Só que Sim, daí no sim. Você torce, no decorrer começo do. você torce por ele, mas na verdade Isso. ele é o verdadeiro vilão do É, filme, né? ele é o vilão da história, né? Então, e depois você vê que ele tem momentos em que ele poderia salvar ela, entre aspas, e escolhe não, né, cara? Então, ele sabe que tem algo de errado acontecendo e não faz nada pra resolver, ou tenta ali só na hora que a situação chega no extremo, né? Então, mas enfim, ele não tem coragem de revelar ela ali no carro para ela tá indo já desce do carro, vai em direção à casa dela e ele quebra o salgueiro e fala, né? Eu quero que ela me ame mais do que tudo no mundo, mais do que todas as pessoas, né? Do que qualquer pessoa no mundo, né? E logo isso dá meio que já é o efeito direto ali, porque ela já volta, né, e começa a pedir para ele entrar, pedir para ou ela ir na casa dele e tal. Só que o que eu acho muito legal, Fernando, não sei se você percebeu, que no começo a impressão que dá é que o efeito do graveto, do salgueiro, ele vai aumentando. Aumentando, E porque no ela vai e isso. volta, ela fica, nossa, Aham. o que que eu tô falando? O que eu tô fazendo? Depois. Exato, ela fica brigando entre ela, né? Entre ela verdadeira e essa maldição, vamos dizer assim, que assumiu ela ali, Uhum, né? Então elas ficam no começo elas ficam trocando muito ali, né? Parece que tá tendo uma briga entre elas para quem vai assumir o controle, né? sim. Eu vi alguns podcasts em que a galera fez uma comparação do que aconteceu com a Nick com o que aconteceu com o protagonista do filme Corra, que ele fica Sim. dentro do corpo, só que ele fica assistindo a outra pessoa, né, essa outra personalidade guiando o corpo dele, né? E aconteceu ali, passou a acontecer com o tempo a mesma coisa com a Nick, né? Sim, ela tava o tempo todo ali, né, olhando o que estava acontecendo. Ela brigou ali em alguns momentos ela chega a tomar o controle, mas as coisas só vão piorando, né? E
Nos próximos dias vai ficando cada vez mais estranho, né? Coisas estranhas acontecendo. Uma cena que eu acho muito boa, cara, porque é logo depois que eles vão no trabalho, né? Daí o menino fica perguntando pra ele, né? Daí você levou ela embora, né? E daí aconteceu alguma coisa? Mano, você vê, a todo momento ela fica olhando pra ele. Sim, Ela tá no sim. caixa Ela fica e olhando ela pra fica ele. com o pescoço olhando fixamente e não tira o olho dele. Cara, isso é muito incômodo, cara. Isso me incomodou muito assistindo essa cena. Porque fica desfocada ela, mas você vê que o tempo todo ela Ela tá tá olhando. grudada nele, cara. Tipo, muito bom isso, cara. Esse terror, assim, de sutilezas e coisas aparecendo sutilmente atrás. Eu lembro do Segundo filme plano, né? Hereditário. Eu lembro do filme Hereditário mesmo, né? Naquela cena final que o menino tá chegando na sala que tem a lareira e a mãe dele tá na parede atrás, assim, sabe, cara? Você vê ela andando no fundo da cena, assim, ela andando nas paredes. Cara, isso é muito bom, isso é muito terror, cara. Não, tem E cenas daí. desse filme que são excepcionais. Acho que uma É, das coisas mais legais do filme é quando ela tá vendo ele dormir. Cara, dá muito muito medo. Tipo, foda. você vê que é uma pessoa, mas do jeito que ela tá ali, né? Paralisada ali, vendo ele dormir, é muito estranho. E ela começa a adotar comportamentos do gato, né? Acho que muita gente falou sobre isso, e realmente, Aham. né? Começa Meio. a ter esses comportamentos E estranhos. essa cena, depois, né, que daí já evoluiu ali, apareceu, né, eles se relacionando, como se fosse um namoro bom até. Você fica pensando, pô, né, deu certo, sei lá, de certa forma tá dando certo. Parece que ela não tá sofrendo, né? Parece que ela tá. Ah, não. Eles estão realmente. Aquela cena que, tipo assim, ele fica cabreiro até o momento lá que eles estão no restaurante, que daí aquela cena que ficou Isso, famosa, e o pessoal faz o corte lá, que o restaurante. pessoal fez o corte Muito bom, cara. dela falando não, não, não. E daí, a partir daí ele toca o foda-se, né? Tanto que tem até uma cena lá de fritação de bife lá, que você vê, Aham. cara, que ela tá assim, tipo, Sim, essa parte é muito pesada, é mano. muito pesado, porque, tipo, É ele tá meio que abusando dela, gatilho, né? né? É, Uhum. É um estupro, mano. É um sim, estupro, sim, sim. né? É um estupro, tá? Tipo, desculpa, YouTube. Desculpa, YouTube. É uma relação forçada, né? Sim. Então, essa cena que você falou também dela ver ele dormindo, eu interpretei mais dela tentando se afastar dele, sabe? A verdadeira Nick Uhum. meio que acordou ali durante a noite e tentou se afastar dele. Mas fica muito bizarro, né, cara? Ela naquele canto, só o brilho do olho aparecendo E aquela e ela cena meio que também chorando. que ele precisa ir trabalhar e vai construindo tudo, né? Tipo, vai construindo, por que que você vai trabalhar e tal? E vai escalando. Aí a Aham. hora que ele vira pra sair, que a porta tá inteira colada. É Nossa, muito essa boa hora eu essa falei, parte. pronto, cara. E assim, eu acho que a hora que você realmente percebe que o Bear é o vilão, não só essa hora da relação entre eles, né? Mas a hora que percebe mesmo que ele é o vilão é a hora que ela, tipo, meio que tá dormindo. Tipo, a Nick amaldiçoada tá dormindo e a verdadeira fala, né? Por favor, me mate, né? Isso, Tipo, você eu não perde o tô. final já. Isso, é. Essa hora aí, cara, que daí ele olha e fala, mas é tão ruim assim tá comigo? Sabe? Tipo, essa hora assim, você fala, pô, esse cara é maluco mesmo, né, cara? Esse cara um vilão, tem todas as- os defeitos mais abomináveis de um homem, né? Que é a questão ali de achar que a mulher é um objeto, tem trejeitos sim de um abusador, né? De uma pessoa perturbada, né? De um criminoso sexual até. Enfim, daí você já fica meio com muita. Eu mesmo já fiquei assim, Nojo dele, né? totalmente contrário, cara. Exato, nojo, exato. Mas, cara, que filme. Cara, você sabe que um filme é bom quando tem cenas memoráveis, né, cara? Que você vai lembrar dessas cenas por um bom tempo, né? Falamos muito do Hora do Mal do ano passado, né, cara? A tia Gladys, a cena do carro, do cabelo, a cena das crianças correndo atrás dela no final. Então, esse filme Obsessão vai muito por essa linha, cara, de cenas memoráveis, né? E essa cena ali que apareceu antes ali deles lá na festinha, né? Sim. É muito bizarra também, né, cara? Lembrou muito Fale Comigo, né? A cena do menino lá, quando os Isso. jovens estão reunidos lá e Uhum. o menino começa a macetar a cabeça dele ali nos Na- móveis, né?
Exato, né, cara? Lembrou Exato. muito. Tem muitas cenas realmente do Fale Comigo ali. É Cara, bem parecido. A ambientação, né, dessa turma, desses jovens, sim. é parecido com Fale Comigo. E aí você vê também que ele é tão merda que a Sarah tava do lado dele ali e era tipo, ou ele bebia ou ele beijava a Sarah, né? E tipo assim, Aham. ele não quis nem beber pra não dar nenhum problema ali, sabe? Ele meio que cogitou beijar a menina na frente da outra. Ele já sabia que ia dar merda. E mesmo Não, e assim todo ele cuidado, cogitou. né, cara? Depois que você reassiste, você vê que, na verdade, no começo era a Nick que tava à esquerda dele. Né? Então é isso que, daí na hora que eles vão brincar, aí eles mudam de lugar e a Sarah? Isso, a Sarah. Sarah. Uhum. A Sarah fica junto, fica da esquerda dele. Então é isso que ela fala até a hora que ela vai, né? Tipo, a hora que sorteia, beijar a pessoa da sua esquerda. Aí ela vai, empurra, né, a Sarah e A fica na puxa da esquerda. cadeira, assim, né? Nossa. Isso, daquele jeito assim. Eu falei, pronto, ela vai matar a menina, cara. Ela vai matar a menina. E ela fala, era eu que estava à sua esquerda, né? Alguma coisa assim ela Uhum. fala. E depois você vê que realmente no início da cena era a Nick que estava à esquerda do Bear. Mas a gente percebe também, a gente vai percebendo, né, que a Sarah ali que tem uma história secundária dela ali também aguardando a vinda da carta da faculdade, né, que ela estava tentando entrar. Sim. E ela tipo, começa a dar vários sinais assim, tanto pro Bear quanto para nós que estamos assistindo, que ela gosta do Bear, né? E é engraçado que eu tava vendo um vídeo de uma análise e realmente todas as Uhum. vezes que ela aparece no filme, ela aparece à esquerda dele. Olha só que interessante, verdade mesmo, hein, Interessante. nessa Inclusive cena aí. nessa cena também. Acho que uma cena também muito memorável é a hora que a Nick dá ali um sanduíche, né, pra ele levar pro trabalho, pra ele degustar. Cara, Hum, essa parte é muito nojenta. Nojenta, né, cara? Tipo, é, quem, quem já assisti, quem não assistiu esse filme não devia nem estar ouvindo o nosso podcast, né? Porque Ah, não. obviamente tem Sim, muitos spoilers. Mas o sanduíche ali nada mais, nada menos do que é a carne do gato morto, né, dele. sim. E, nossa, um absurdo. É muito engraçado quando ele chega pra ela na casa e fala: Você não pode fazer um sanduíche do meu gato morto. Tipo, sabe? É muito absurdo, né, cara? Mas então, cara, esse filme ele é bom justamente por isso, né? A gente já falou isso aqui, mas essas escaladas que vão tendo e essas cenas cada vez mais grotescas e a Nick realmente sendo tomada totalmente, né, sendo totalmente tomada daí pela maldição ali, né, do Salgueiro. Até que o Bear, ele tenta até ligar para o SAC, vamos dizer assim, né, Serviço de Ah, sim. Atendimento ao Consumidor Uhum. desse Salgueiro. É, é, ele tenta, e essa parte é muito, muito, muito estranha, né? Porque o cara fala, você quer cancelar? Daí ele fala, até isso eu vi também em um podcast, não lembro qual, mas o cara fala, a primeira coisa que o cara fala, você quer cancelar? Daí ele fala, não. Daí ele fala, tem como refazer ou desfazer o pedido, alguma coisa assim. Daí o cara fala, olha, para desfazer o pedido, Você tem que morrer. você tem que morrer ou a pessoa, né? Também tem, no caso a Nick, morrer também, alguma coisa nesse sentido, né? Alguém dessa relação Alguém pedir, tem que né? Alguém morrer. fazer um outro pedido. Isso, Não pode ser você. alguma coisa assim, exato, porque é um pedido por pessoa. E daí em seguida ele fala: não, então eu quero cancelar. Daí o cara fala: não, a gente não aceita cancelamento. Alguns podcasters que eu escutei falaram assim: será que na primeira vez daria para cancelar? Porque o cara perguntou: você quer cancelar? Por que ele perguntou se não podia ser cancelado? Então eu acho que na primeira vez que ele perguntou: você quer cancelar? E o Bear falou não, ele perdeu a chance dele de cancelar. E daí, na hora que ele falou: não, eu quero cancelar, não, agora a gente já não cancela mais. Entendeu? Então eu achei interessante também essa teoria. E você reparou Achei, que a achei. hora que ele tá conversando, ele liga, né, pro saque, e o saque coloca Uhum. ela na linha? Isso, sim, coloca a real Nick na linha, né? Berrando, gritando, como se estivesse realmente ali num inferno, né, cara? Absurdo, cara. É muito bom, cara. Muito boa essa cena. Aí, cara, ele tenta quebrar o Salgueiro e fazer outro pedido, mas o Salgueiro não quebra, né? E o que ele faz? Daí ele vai e conta pro amigo dele lá, né? Ele vai lá tentar pedir ajuda pro amigo, né? Isso, um E o pouco amigo. antes, depois que eles saem da festa,
a Sarah, 2 e pouco da manhã, liga pra ele ali pra se encontrar com ele. E ele tá Ah, é ali com ela, verdade. né? Ele tá ali com a Nick dormindo. Daí que acontece a cena que você falou dela acordar e pedir pra matar ela. E É ele não. nesse momento? É nesse momento. E ele tá saindo Caraca. escondido, daí ele vai. Aí, tipo, ela pede E assim pra ele e ele vai. não, e cara, da onde que ele achou que ia dar certo, né? Dele ir encontrar outra menina de madrugada, né? Pô, enfim. Aí a menina, né, recebeu a carta da faculdade, tá ali dentro do carro, também meio que se declara pro Ber, né? Tipo, Sim. tava tudo encaminhando pra uma cena de beijo, e daí nós temos a cena do volante, né? Do tijolo com o Que volante. do tijolo com o volante, né, cara? Que cena bem feita, Muito cara. bem Que feito, muito cena bem feito. bem feita e, cara, que dó que dá da Sarah, né, cara? Não tem nada a ver com a história. Tentando alertar ele, porque nesse momento que a Sarah revela pra ele que a Nick tava saindo com outro amigo lá, né, Sim, o com o Ian. Ian. É, com o Ian. Então, nesse momento que a gente, pô, ela tava saindo com ele, cara. E daí do nada ela se apaixona por você, ela tá tão afim assim de você e tal. Enfim, daí a Nick mata a Sarah, aí o Bear ajuda a Nick ali meio que ocultar o corpo, né? Não, ela pega ele. Ela pega e fala assim, ó, você vai me ajudar. Tipo assim, não, não Isso. fique triste, você vai me ajudar. Porque isso é tudo culpa sua. Nossa, cara, isso é muito... É, exato. E daí depois, na hora depois que ele ajuda, ela fala: Não, pode ir, vai, volta pra casa lá, que daí eu dou um jeito no corpo aqui. Aí, cara, daí ele chega, daí ele tenta falar com o Ian, né? Tenta pedir, falar pro Ian fazer o pedido, mas o Ian não acredita na história, né? Cara, é que, como eu falei, a história chega num nível tanto de absurdo e você gosta disso que você já não liga mais pra esse comportamento ridículo do Ian também, né, cara? Porque, pô, ele sabia que a menina tava ficando com ele. Em tese gostava dele. Aí do nada ela passa a ser apaixonada e totalmente devota ao Bear. E ele não acha isso estranho? Aí o Bear chega e fala que ela tá com uma maldição, que foi o Salgueiro e tal, e ele não acredita, pô, leva a sapo. Então, tipo, essa é uma das partes, assim, que se não fosse a forma como o filme é, de deixar você num nível de suspensão de descrença bem alto no final, você ia se incomodar um pouco, né, com esse Sim. comportamento do Ian no final de não acreditar no amigo. Ainda mais as coisas absurdas que ele viu a Nick fazendo lá na festa, lá, por exemplo, né? Aí ele pega, quebra o Salgueiro e fala: quero ter $1 bilhão. Aí cai dos céus $1 bilhão ali e tal. Então, mas nessa hora você já tá também, assim como o próprio Bear, já tá ligando foda-se pro filme, porque tá muito bom. Essa escala, o quanto esse filme sobe de absurdo, assim. E aí temos a cena final na casa, né, Fernando? Que é bem interessante também. Isso. O que eu queria ver é no começo do filme, quando ele vai lá na loja de artefatos místicos lá, né? O display de salgueiros tipo, tá cheio, né? E quando ele volta no final, tá vazio. Acho que tem uns 3 ali. Cara, eu queria muito ver as outras histórias. Mas eu queria muito, muito, muito mesmo ver. Cara, eu acho que vai ter uma continuação, não é uma continuação da história do Barry nem da Nick, não. Não, tipo, Vai ter uma continuação de alguém usando o Salgueiro para um outro perfeito. desejo, Isso que eu queria e ver. isso entendeu? Vai ter um spin-off, com certeza, desse universo da obsessão, porque deu muito dinheiro e a gente sabe que em Hollywood o que dá dinheiro vai ter continuação, assim como Hora do Mal deu muito dinheiro, e a gente vai ter aí um spin-off, né, um prequel da Tia Gladys, né? Então, vai ter. E nessa cena que ele volta na loja, o diretor até brinca com a gente, porque eu achei que eles iam fazer assim: pera aí, que Salgueiro, o quê? Não existe isso aqui. A gente nunca Uhum. vendeu isso daqui. Daí eu já ia ligar, Ajudar. poxa, então. Porque o vendedor é outro também. No começo do Sim. filme é uma menina que Uma vende pra moça. ele. Uhum. E depois tá um cara. Daí eu falei assim: nossa, eu acho que era um demônio que tava lá. E ele meio que fez um acordo mesmo com né, uma entidade ao comprar esse salgueiro, né? Daí o cara, não, tô zoando com você, tá ali o salgueiro e tava em outro Sim. lugar. Então eu achei que o filme ia por esse lado, né, do salgueiro não existir. Mas daí o cara fala, não, tá ali, mano, tá ali o salgueiro. Daí ele pega outro, daí tem essa cena com o Ian, né? E ele pega 2, na verdade, né? Aí ele pega um, ele leva, e o Ian quebra e cai o dinheiro pro Ian ali. E daí ele vai pra casa.
né? Ele vai pra casa, tem uma cena, não sei se é essa, mas tem, acho que não, acho que é antes, também é bizarra, que é quando ela fica esperando ele voltar do trabalho de pé, Não, e isso ela é antes. Que ela tá toda antes, vomitada toda ali, toda mijada, zoada. toda zoada. Nossa, que. Cara, esse filme, velho, se não fosse uma boa atriz no papel da Nick, ele não seria tão memorável assim. Sim. Porque o filme, ele é totalmente sustentado pela atuação da Nick, né, cara? Pela atuação aí da Indy, né? Ele não parece Navarrete. ser um filme barato, né? Ele tem ali o seu Não, cara. Você entende o valor de porquê que ele produção. custou, né? Você entende o porquê que ele custou só 750 mil, porque não tem nada absurdo de efeito especial, né? Nada que exija grandes sets de filmagem, um elenco estrelado. Então você entende, né? Que alguns atores ali atuaram por um salgado e uma coca, né? Tipo, você entende isso. Porque não são atores conhecidos, mas são bons atores, cara. São bons atores, Então, principalmente a Nick, a que faz a Nick, né? Então os caras fizeram ali o milagre da multiplicação de dólares mesmo aí, em um baita de um filme em cima de uma história simples, um elenco simples, sem precisar aí de uma grande produção, né, cara? O que fica uma lição aí para os grandes estúdios, principalmente para contarem boas histórias, né? E não só se alicerçarem em produções gigantescas, mas não entregar uma história minimamente plausível, né? Então a gente chega na cena final, em que a Nick, né, que acabou de voltar ali, de ter ocultado, escondido o corpo da Sarah, né? Ele tenta até conversar com ela, alguma coisa assim, né, Fernando? ele quer que ela quebre Isso, né? Alguma coisa assim. salgueiro ali, no graveto, pra fazer esse pedido, né? Então ele chega ali, tem esse altar montado lá na casa, o corpo da Sarah tá ali. Por isso que eu falei da questão do. O corpo dela tá ali, verdade, ela não se livrou do corpo, o corpo tá na cadeira ela tá pelada, né, na cadeira. Tá, Nossa, tá feia essa cena. é tipo um comportamento de gato, né? Trazer uma coisa morta pro dono. Tipo, os gatos fazem isso. Cara, eu não tinha reparado nessa questão aí dela ter pego um pouco esse jeito do gato, assim, realmente, cara. Até Ficar é nessa esperando hora ele que ela, voltar, sabe? é nessa hora que ela dá uns passos estranhos pra trás também, né? Tipo, como se Também. fosse o gato quando tá assustado, sabe? Que o gato fica pra cima, assim, e dá Coado aquela, assim, né? né? Quando ele volta Isso, assim. Na verdade, essa Interessante, cara. parte é ali na hora que eles voltam da festa, se eu não me engano. Eu acho que é isso. É. Vamos ver. Aí, ele meio que engana ela e vai pro banheiro, né? Ele pega a arma ali, vai pro banheiro E e ele vai pro tenta banheiro. desviver a própria vida ali, né? Ele tenta, né, autodesligar-se ali. Só que ele é tão covarde que ele não consegue fazer isso também, né? Com Uhum. ali com a arma que ele está na mão. Aí ele vai pro remédio, né? Toma os remédios e também volta a ser covarde porque ele estava ali Tentando tentando vomitar, né? vomitar. Só que daí o que acontece? A gente escuta o barulhinho do graveto quebrando lá, né? Do salgueiro quebrando lá fora, ou seja, a Nick quebrou, e como ela estava, entre aspas, possuída, né? Ela desejou porque ela ficava falando que ele não amava ela do jeito que ela amava ele. Então, Sim. provavelmente, ela desejou que ele amasse ela da mesma forma. Tem duas teorias, Fernando. E também eu vi em outros podcasts para não dizer que é teoria nossa. Tem duas teorias. Ou ela desejou que ele amasse ela igual ela ama ele, ou ela desejou que aquilo acabasse. Entendeu? Então, as duas formas, os dois desejos dela foi atendido, porque a hora que a gente escuta quebrar o graveto, ele automaticamente já desiste de vomitar. Então, se ela tivesse pedindo para aquilo acabar, ele desistir de vomitar, tava acabando, porque daí ele tava, né, tava fazendo efeito ali da overdose que ele tomou e ele ia dessa para melhor. Ou ele parou porque ele queria estar muito junto dela, porque ele amava muito ela e não conseguia ficar longe dela igual ela dele. Então tem essas duas teorias, né? O que será que a Nick desejou? Né? O que você que está nos ouvindo acha? Deixa nos comentários aí, o que você acha que a Nick desejou? Na sua opinião, o que você acha que ela desejou? Eu acredito que ela desejou mesmo, não a Nick, né, mas a entidade ali que estava no corpo dela, acho que ela desejou para que ele também a amasse, como
como ela amava, né? Porque você, Uhum. cara, ele tá tentando ali, né, tirar, se desviver ali, Aham. e coloca o dedo na garganta, tudo, mas quando ele escuta, quando o graveto se quebra, ele já muda a fisionomia na hora. Tipo, se É. quebrou, ele muda na hora, ele dá um sorriso já levanta sorrindo. E a hora que eles se encontram, toca uma música assim, mais bonitinha, né, entre aspas, e ele, Aham. ele tá sorrindo e eles vão. Na verdade, o final seria um Romeu e Julieta, né, a história. Pra ser referenciar aí Romeu e Julieta, né? Mas É, eles, sim, que eles, ele toma o veneno, né? Toma o veneno sim, e. É, aham. mas eles acabaram mudando no Mas finalzinho. aí a gente percebe ali, né, que eles, né, ele chega, né, o desejo dela foi atendido, aí faz efeito o remédio, ele morre nos braços dela, ela pega a arma, né, que estava ali, só que antes de ela usar, né, a arma, o efeito do feitiço nela se desfaz, né? Então aí a Sim. gente vê a Nick real voltando. E como é boa atriz, né, cara? Daí Nossa, é você vê muito boa essa no cena. rosto dela, você sabe se é a Nick amaldiçoada ou se é a Nick real que está comandando o corpo, né? Então você consegue ver ali realmente, não precisa você falar do nada. Só a mudança de expressão dela, você já percebe que ó, acabou a maldição, a Nick voltou. E, cara, até o diretor depois falou, né, que o futuro da Nick ali é ser presa. Porque. Ah, porque chega o Ian também, né? Chega o Ian ali bem nessa hora e ela dá um tiro, né? Ela tá Não, com a é arma na mão, ela dá antes, um tiro. quando eles estão Ah, é brigando ali. antes? Isso, é É antes. antes, verdade, Isso, é ela mata verdade, é ele. antes, cara. O que que Ela ela mata poderia o Ian. fazer? É difícil ali, né? Mas ela poderia tentar, sei lá, tentar colocar Dizer que o Ian que a culpa nele. entrou, né? Uhum. Aham. Tipo, que ela Ou o tava de próprio Barry, né? refém. Sei lá. Alguma coisa ela poderia ter inventado. Mas ali ficou difícil pra ela É. a situação, né? Mas o diretor já falou que ela seria presa, né? O futuro dela ali, se tivesse uma cena depois daquilo, ela seria presa e tal. Mas eu acho que o filme termina de uma forma sensacional, assim. Deixou isso em aberto pra gente imaginar o que poderia acontecer depois. E ela realmente se desvencilhando da maldição. E fim do filme Obsessão. Esse filme que realmente, poxa, cara, prova por A mais B que, cara, pra você fazer um filme bom, você só precisa ter criatividade e bons atores. Não é verdade? Exatamente. Exatamente, Thais. Vocês acham que faltou alguma coisa? Passou? A gente tem alguma teoria que a gente deixou passar? Com certeza, tem muita coisa que o diretor deve ter deixado ali num segundo plano, um easter egg aqui, um easter egg ali. E conta pra gente nos comentários, tá? Conta pra gente nos comentários aí, você que tá no Spotify, não deixa de seguir a nossa página, dá 5 estrelinhas, tá? No YouTube, siga o nosso canal, dá like no vídeo, que ajuda bastante a gente no nosso trabalho aí. Então é isso, né, Fernando? Mais alguma Isso aí. consideração? Só isso. Eu acho que seria legal o exercício de o que você pediria pro Salgueiro. Verdade, cara. Comenta aí, comenta para nós qual seria o seu pedido pro Salgueiro. Tome Lembrando cuidado. que exatamente. Cuidado com o que Lembrando você que é um tiro deseja. aí que muitas vezes sai pela culatra. Cuidado, exatamente. A mensagem central do filme é cuidado com o que você deseja. É isso aí, então. Valeu, tchau, tchau. Valeu.